paz do Senhor Jesus para você, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Vila Perus, em São Paulo. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo, é um prazer imenso estar com você em mais esta semana, hoje para falarmos sobre a lição de número 11 da revista Lições Bíblicas da CPAD desse trimestre, que está estudando a carta de Paulo aos Efésios. E a lição 11 que estudaremos hoje tem por título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Essa lição vai dar início, ou melhor, vai tratar do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, mais precisamente os 4 primeiros versículos do capítulo 4 de Efésios. Então, eu gostaria de convidar você para me acompanhar na leitura bíblica da lição. São 2 textos que estão na leitura bíblica em classe. O primeiro, Efésios capítulo 4, dos versículos 1 a 4, e depois Colossenses capítulo 1, dos versículos 9 ao versículo 12, que também são versículos que tratam deste mesmo assunto. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, nós também, desde um dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Muito bem. Nós entramos hoje no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios e não apenas mudamos de capítulo, mas nós estamos começando hoje uma nova fase, uma nova parte da carta de Paulo aos Efésios, né? Nós estamos justamente no meio da carta, estudamos já os 3 primeiros capítulos, são 6, e agora nós começamos o 4º capítulo, e há uma divisão aí natural na carta aos Efésios, que é uma divisão que começa nesse capítulo 4. E também há uma abordagem diferenciada da revista da Escola Dominical para esses 3 últimos capítulos de Efésios. Bom, primeiro eu vou falar sobre essa diferença que há entre os 3 últimos capítulos de Efésios e os 3 primeiros que nós já estudamos. Então nós tivemos a oportunidade, desde da lição 1, ir passando por todos os versículos desses 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, né? Nós fomos tratando de todos eles e o tema geral da epístola foi frisado aqui em várias das lições que nós estudamos. Lembrando para você que o tema de Paulo para os Efésios, o tema desta carta é falar sobre a importância da igreja, ou seja, Deus tem um projeto de restaurar a sua criação e dentro deste projeto ele criou um grupo, ele criou um povo que é a igreja. Então a carta fala justamente sobre essa posição da igreja, o que Deus planejou em relação à igreja, o que Deus tinha em mente quando fez o plano, né, de criar este povo que é a igreja. Estudamos que este povo é composto tanto de gentios quanto de judeus, que neste povo que é a igreja não há distinção de raça, não há distinção de nacionalidade, né? Não há nenhuma destas barreiras que nós seres humanos tantas vezes criamos entre nós e que também existia no contexto religioso aqui desta época, essa divisão entre judeus e gentios. E nós falamos, né, do projeto de Deus, que é o projeto de Deus de fazer com que a igreja seja a sua representante aqui na terra
e também, chegando ao céu, seja a expressão durante toda a eternidade daquilo que a graça de Deus pode fazer. Então, nós falamos sobre esse projeto da igreja. Nós tivemos lá, por exemplo, uma lição que falou da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Foi uma das primeiras lições desse trimestre. Nós falamos deste plano executado de Deus de unir judeus e gentios e fazer não apenas um novo povo, mas fazer um novo homem, que é uma das formas pelas quais Deus chama a sua igreja, novo homem, ou seja, é a expressão da nova humanidade que Deus quis criar em Cristo. Então, tudo isso Paulo falou nesses 3 primeiros capítulos da sua carta aos Efésios. E assim, cá para nós, você que teve a oportunidade de acompanhar as 10 lições, as 10 aulas que nós tivemos até agora, se você não acompanhou, procure aí no canal e assim que tiver um tempinho, vá acompanhando essas aulas, porque os temas são muito maravilhosos, foram aulas muito gostosas de ministrar. Então, o apóstolo Paulo falou até agora, até o capítulo 3, sobre este projeto de Deus, né, em estabelecer a sua igreja. O que Deus quer que seja a sua igreja. Lembrando, sempre vale a pena nós destacarmos isso, né? É bom nós nunca nos esquecermos que quando ele fala de igreja, ele não está falando aqui de igreja no sentido institucional, ele está falando de igreja como o povo de Deus, como o corpo de Cristo, como a comunidade espalhada por todo mundo daqueles que confessam a Cristo como Salvador e de que o adoram, né, como Senhor. Isto é a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, ou seja, nós executamos a sua vontade. Então esses 3 primeiros capítulos ele apresenta esse projeto. E aqui no capítulo 4, e aí ele termina inclusive o capítulo 3, que foi a lição da semana passada, fazendo uma oração pelos Efésios. E aqui no capítulo 4 muda a proposta da carta. A carta entra numa segunda etapa. Porque o leitor da carta aos Efésios, ele poderia estar lendo esta carta e dizendo: Paulo, eu entendi o que você quis dizer, eu entendi a proposta que você apresentou para nós, a proposta de Deus em criar a sua igreja, mas como é que isso acontece na prática? Como é que isso acontece no dia a dia? Como é que a gente faz, Paulo? Não imagina um leitor aí que fizesse essa pergunta para Paulo. Paulo, como é que a gente faz isso no cotidiano? Onde é que a gente vê todo este projeto de Deus para a sua igreja expressa no dia a dia? Onde que a gente vê tudo isso? Como isso se opera no nosso cotidiano? Como isso se opera no nosso dia a dia? Porque Paulo falou, inclusive nós tivemos, se não me engano, foi na lição 3 ou na lição 4, que apareceu lá a expressão, né? Nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. Essa expressão vai aparecer depois lá no capítulo 6 de Efésios. Então, ele fala do projeto de Deus na sua igreja nos lugares celestiais, ou seja, todo esse projeto espiritual, não é? Relacionado à igreja. O projeto de Deus para a igreja não é um projeto apenas aqui para esta terra, ele repercute não apenas no campo físico, no campo terreno, pois como nós próprios falamos, durante toda a eternidade a igreja expressará a glória de Deus. Enfim, ele fala de todo este projeto, mas nós, embora tenhamos sido colocados nos lugares celestiais em Cristo, sejamos participantes de todas essas bênçãos celestiais, nós vivemos aqui na terra, nós vivemos aqui no mundo. Nós temos que conviver muitas vezes com pessoas que talvez não sejam as pessoas mais agradáveis. Muitas vezes nós temos que estar lado a lado com pessoas que às vezes não têm a mesma compreensão da vida que nós temos. Nós temos que enfrentar problemas, nós temos que enfrentar dificuldades. No nosso caso, nós temos que enfrentar uma pandemia mundial. Então tem uma série de coisas que está acontecendo. Nós estamos aqui neste mundo. Mas o projeto de Deus permanece o mesmo. O projeto que foi criado lá nas regiões celestiais. Como é que ele se manifesta aqui, no mundo, no cotidiano, no dia a dia?
Então, a partir do capítulo 4, você vai perceber que, a partir da aula de hoje, que Paulo está então falando de temas práticos. Ele está pegando tudo aquilo que foi ensinado nos 3 primeiros capítulos de Efésios, da carta aos Efésios, e está colocando em prática. Como é que isso se manifesta no dia a dia? Como é que nós temos que viver? Então você vai perceber que a lição de hoje e a lição de semana que vem, principalmente essas 2 lições, vão falar então de temas muito práticos. E qual é o tema de hoje? Então hoje, o título da lição, como eu já falei, são os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Então você já pode perceber pelo título que o assunto da aula de hoje é falar sobre o nosso comportamento, sobre a nossa posição enquanto nós estamos aqui na Terra. Então essa é a primeira coisa que eu queria frisar nessa introdução da aula. Essa nova etapa da carta aos Efésios que temos a partir de hoje. E segunda coisa importante, que aí também é um critério, creio eu, que até de espaço, não é? De tempo, da lição de hoje até a lição 13, que é a última lição desse trimestre, o foco aqui nas nossas lições vai ser um foco diferenciado. Até então, nós estudamos versículo por versículo desses 3 primeiros capítulos de Efésios. Da agora para frente, nós vamos ter uma aula para falar sobre um assunto do capítulo 4. Depois, a próxima aula, que vai ser sobre família, nós vamos tratar de um assunto que é um dos assuntos do capítulo 5. E depois, por último, a lição de número 13, para fechar o trimestre, nós vamos falar sobre um dos assuntos do capítulo 6. Então, até por uma questão de espaço, são 13 domingos que tem a lição, ou 13, no caso aqui são 13 aulas, 13 gravações. Nós não vamos tratar versículo por versículo especificamente nessas 3 últimas lições, mas vamos passar pelos 3 últimos capítulos de Éfeso, destacando alguns aspectos de cada um desses capítulos. O que lógico, se houvesse tempo, houvesse mais domingos aí disponíveis, seria possível passar por cada um desses capítulos, né? Eu acho que talvez fosse necessária aí uma segunda lição aos Efésios para poder explorar aí a cada um desses versículos, mas é oportunidade para você também conhecer mais a fundo os outros versículos que não foram tratados nessa série aqui de lições, mas estudar aí o livro de Efésios. Por exemplo, aqui no capítulo 4, nós temos aquela famosa passagem que fala sobre os dons ministeriais de Efésios 4:11, não será abordada aí na aula de hoje, mas pertence ao capítulo 4 de Efésios. Eu vou dar uma pincelada sobre elas no decorrer da aula, então nos acompanhe. Então vamos voltar aqui à nossa a lógica que o apóstolo Paulo estava seguindo. Na lição passada, Paulo então estava orando pelos Efésios. Você deve se lembrar, a lição passada foi a intercessão de Paulo pelos Efésios, e ele termina a sua intercessão, a sua oração, glorificando a Deus. E aí eu penso que Paulo deu aquela respirada fundo e falou: agora vamos para a prática. Como que tudo isso que eu falei até agora, ele se aplica na prática. Como que ele abre então esse capítulo 4? Veja: rogo-vos, pois. Então essa expressão pois é uma expressão que tem a ver com o que foi falado antes, né? Você só fala o pois, né? Pois bem, eu sempre falo isso no começo da aula, depois da leitura, né? Pois bem. O pois bem o pois, como é o caso do apóstolo Paulo usa aqui, é sempre uma expressão que a gente usa para dar continuidade a algo que nós já estávamos falando antes, né? Então, Paulo está dizendo que o que eu vou falar agora tem a ver com aquilo que eu já tinha comentado. Ou seja, já que eu falei tudo aquilo, como que a gente vai aplicar agora? Então, esse é o pois. Então, ele diz: rogo-vos, pois. Então, já que eu falei tudo isso, irmãos, então como que isso vai ser aplicado? E ele usa essa expressão, rogo-vos. Veja, o que é rogar? Rogar é fazer um pedido muito insistente. Quando você roga alguma coisa a alguém, você não simplesmente pede, né? O rogar, né?
é um pedido bastante intenso. Quando você roga a atenção de alguém ou roga a alguém para que atenda a um pedido seu, né? Você está fazendo um pedido muito insistente, um pedido bastante intenso. E Paulo está dizendo, irmãos, eu vou rogar agora para vocês. Não é só um pedido, não é algo opcional, mas é algo que é extremamente necessário. Já que eu falei tudo isso até o capítulo 3, se vocês realmente querem viver de acordo com aquilo que eu falei nos capítulos anteriores, vocês vão precisar fazer isso que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer agora está relacionado com todo o projeto que eu apresentei nos 3 primeiros capítulos. E eu estou rogando, estou pedindo para vocês, de uma maneira muito intensa, que vocês coloquem isso em prática na vida de vocês. E coloquem em prática o que, Paulo? Então Paulo responde, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Então lembre-se novamente, Paulo estava preso em Roma quando ele está escrevendo, então ele faz esse pedido, eu vou fazer um pedido para vocês, eu estou aqui preso, mas faço esse pedido para vocês. E lembre que Paulo tinha falado lá no capítulo anterior, que ele estava preso justamente por pregar o evangelho, entre outros, para os efésios. Ele diz, eu rogo-vos, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aqui a vocação que ele está falando, embora no versículo, no capítulo 4, no decorrer do capítulo 4, ele fale sobre a vocação no que diz respeito aos ministérios que Deus deu a cada um, né? Efésios 4:11, porque ele deu uns para apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres. Embora ele fale desta vocação específica, vale a pena nós lembrarmos para você que existem 2 tipos de vocação, né, no que diz respeito à doutrina da salvação. Há uma vocação para a salvação. O que é vocação? Vocação é o chamado, né? Dizendo assim de uma forma simplificada. O chamado. Há o chamado geral para a salvação e há os chamados específicos para determinadas atividades, né? Eu fui chamado para lecionar aqui, né? Para ensinar a palavra de Deus. Mas existe uma vocação geral que vale para todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, né? O chamado para a salvação. Neste versículo aqui, ele está falando dessa vocação geral. Ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a salvação, né? Andeis dignos da vocação com que vocês chamados. Deus chamou vocês para serem salvos. Já falamos sobre isso nas lições anteriores, né? Como foi esse chamado. Ele diz, e já que vocês forem chamados, existe uma forma como vocês devem viver, como vocês devem andar. Depois você pode observar no capítulo 4 mesmo de Efésios, não é o texto escolhido aqui para a lição hoje, mas lá no capítulo 4, a partir do versículo 17, Paulo diz sobre a santidade cristã que é oposta aos costumes dos gentios. Vou até ler aqui para você, Efésios 4 e 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então Paulo está dizendo, olha irmãos, agora vocês precisam ter uma vida diferente daquela vida que vocês viviam anteriormente. Não dá para continuar vivendo da mesma forma, né? Porque se eu aceito a Cristo e continuo vivendo, fazendo coisas erradas, do que adianta eu ter aceitado a Cristo? Se a minha entrega da minha vida a Cristo não repercute no meu modo de vida, então a minha vida não mudou. E Paulo está dizendo, olha, precisa ter mudança, precisa ter uma alteração. Vocês não podem viver no egoísmo, vocês não podem continuar vivendo no orgulho, satisfazendo as próprias vontades. Há um novo estilo de vida que é requerido de vocês. E, aliás, a igreja ela foi criada por Cristo justamente por isso. A igreja ela foi criada para que a gente possa representar Cristo através das nossas atitudes, através das nossas ações, através das nossas palavras, através do nosso modo de vida. Eu ouvi certa vez o pastor Ariovaldo Ramos falando sobre esse tema, e ele diz algo assim muito interessante, né? Quem não gostaria
de trabalhar na mesma empresa em que trabalha Jesus? Já pensou se Jesus trabalhasse lá na sua empresa? Já pensou se Jesus fosse seu vizinho? Já pensou se Jesus desse carona para você no carro dele? Então, eu acho que não há quem não gostaria de trabalhar na mesma empresa que Jesus. E você poderia, inclusive, até dizer, nossa, se Jesus trabalhasse lá na minha empresa seria uma bênção. Os problemas seriam melhores resolvidos, haveria maior comunhão, seria uma maravilha. E aí que é a grande questão. Aí você diz, mas Jesus não pode trabalhar lá na minha empresa fisicamente. Ele não, mas você pode. Você é o representante dele. Então viva lá da mesma forma como se fosse o próprio Senhor Jesus trabalhando lá. Não dá para pegar carona no carro de Jesus, mas dá para pegar carona lá no seu carro, depois que passar a pandemia. Mas dá para pegar carona lá com você, dá para tomar café com você. Então dá para nós sermos os representantes de Jesus. Isso é ser a igreja. É expressar pela nossa vida o comportamento que seria o comportamento de Cristo, porque nós somos a expressão de Cristo. E se nós não assumirmos este comportamento, e aí você pode dizer, mas eu não vou ser perfeito como Jesus. E aí é a grande questão, meu irmão. Logicamente que a gente não tem aí o grau de santidade que Jesus tem. Mas o que Deus procura de nós não é grau de santidade. O que Deus procura de nós é a sinceridade do nosso coração. Porque a santidade é Ele quem providencia para nós. É Ele que nos santifica. Mesmo que nós não consigamos viver exatamente como Jesus viveu, nós devemos lutar para isso. Batalhar para isso. Fazer o máximo possível para que isso se concretize. Ainda que a gente não consiga alcançar isso em sua plenitude, a gente faz o possível para que seja alcançado. Isso não é esforço humano, porque não é uma questão de nós nos esforçarmos, mas é nós buscarmos a Deus para que o Espírito Santo trabalhe por nosso intermédio e faça com que a gente expresse Jesus nas nossas atitudes. É o Espírito Santo em nós que fará com que a gente se pareça cada dia mais com Jesus. É a gente que faz faz esse esforço de buscarmos a Deus, não é simplesmente a nossa força de vontade, nós vamos ser santos pela nossa força de vontade, não, dando liberdade para que o Espírito Santo possa atuar nas nossas vidas. Esse é o caminho. Pois bem, mas vamos voltar aqui ao que Paulo estava dizendo. Então ele está dizendo, irmãos, vocês precisam andar de modo digno com a vocação no qual vocês forem chamados. Uma das coisas mais tristes que tem é quando você tem uma pessoa que tem determinada posição e ela não anda de acordo com aquela posição. Você conhece alguém, por exemplo, que tem determinada posição, espera-se que aquela pessoa, por conta da posição que ela ocupe, haja de determinada forma, porque afinal de contas ela não está em uma posição qualquer. E é muito triste quando a pessoa não faz a relação entre a posição que ela está e o que se espera da posição que ele está. E aí Paulo está dizendo, irmãos, Deus deu uma posição de vocês. Vocês têm a posição de filhos de Deus. Então andem de acordo com a posição, com aquilo que a posição de filho de Deus exige de vocês. Andai de acordo com a vocação com que fossem chamados. E como é essa forma de viver? Ele diz, com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então a lição de hoje ele vai focar nessas 3 palavras que Paulo diz que nós temos que andar. Diz que nós temos que andar com toda a humildade, com toda a mansidão e com toda a longanimidade. E, bom, vamos falar então um pouco sobre essas 3 palavras. Ele diz aqui que o cristão ele precisa ser humilde. E o que é ser humilde? O que é a humildade que ele está falando aqui para os irmãos de Éfeso, Então, humildade aqui não é uma falsa modéstia, não é aquele sentimento, aquela expressão, às vezes, da pessoa, que ela anda assim sempre arcada, e olha,
eu sou o menor mesmo, eu sou o menor da casa de Jacó, só a misericórdia de Deus sobre mim, enfim. Não é somente você apresentar-se como o menor, ou dizer que você é inferior aos outros, porque às vezes pode até acontecer a falsa modéstia. Aquela pessoa que às vezes diz, olha, que eu não estou aqui querendo me engrandecer, mas a sua atitude está se engrandecendo. Às vezes a palavra não bate com a atitude. Então, a humildade não tem a ver com essa falsa modéstia. O que é a humildade? Paulo está dizendo aqui que a humildade deve ser uma virtude essencial na vida do cristão. Aliás, Jesus ele disse, né, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é essa humildade? Jesus nos ensina a sermos humildes com Ele. E quando eu penso em humildade, tem um texto bíblico que me vem à mente, que me salta aos olhos quando eu penso na questão de humildade, que foi um outro texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 3. Ele diz para que os irmãos não pensem a respeito de si mais do que convém pensar, mas pensem com moderação. O que vem a ser a humildade, então? A humildade é aquele sentimento que faz com que eu me encare, que eu encare a mim mesmo e entenda qual é de fato a minha posição diante dos demais. Porque quer queira, quer não, todos nós sofremos de um problema. Todos nós temos a tendência de achar que tudo aquilo que nós fazemos vai ser melhor do que de todos os outros. Lógico, nem sempre a gente pensa isso, mas às vezes a gente é muito tentado a achar que todo o mundo deve necessariamente girar ao nosso redor. Né? Então, às vezes a gente acredita, né, que todas as coisas devem acontecer justamente para que nós possamos ser beneficiados, as nossas vontades, os nossos desejos sejam cumpridos, o que a gente fale seja ouvido. A gente às vezes tem essa tendência de achar que nós somos relevantes naquilo que nós estamos falando o tempo todo. Né? E o que é a humildade? A humildade é eu conseguir olhar para dentro de mim mesmo e entender qual é realmente a minha posição. Eu entender que eu tenho limites. Não significa também dizer que eu não sou bom em nada, que eu não faço nada de bom. Não, humildade significa até inclusive reconhecer as minhas qualidades, mas também, por outro lado, reconhecer que eu não tenho todas as qualidades do mundo. Eu posso ser humilde e inclusive dizer, olha, eu consigo fazer bem isso daqui. Agora, isso ou outro aqui eu não sei. Isso daqui não é a minha área. O humilde é aquela pessoa que reconhece os seus próprios limites. Sabe até onde ele pode ir, né? Sabe até aonde ele não pode ir. Ele reconhece os seus limites, ele se confronta a si mesmo e é capaz, inclusive, de fazer a própria crítica a ele próprio. E é uma das coisas assim mais difíceis que existem, a gente ter esse confronto com a gente mesmo. Porque às vezes quando a gente olha para dentro de nós mesmos, às vezes o que a gente encontra não é bom. Às vezes a gente se assusta com aquilo que a gente a gente encontra quando a gente olha para nós mesmos. O humilde é aquela pessoa que constantemente olha-se no espelho. Lógico, eu não estou dizendo isso no sentido literal, mas eu estou dizendo que é aquela pessoa que sempre costuma olhar para dentro de si e entender os seus limites. Entender o que ele pode, o que ele não pode, né? E conseguir não ver-se como uma pessoa que está além dos demais. Ele diz, não, eu dou aqui a minha contribuição, esse aqui é o meu lugar. Isso significa a humildade. É reconhecer que eu posso ajudar no dom que Deus deu para mim, para que eu possa ajudar,
E reconhecer que há determinadas áreas em que eu não vou conseguir ajudar. O humilde, ele consegue reconhecer os seus limites. Ele consegue saber até onde ele vai e qual é a sua área de atuação. E Jesus, ele diz, Jesus, ele é humilde de coração. Porque Jesus, veja só que coisa interessante, né? Jesus, ele logicamente, o melhor ser humano que já passou por aqui, pela Terra. Mas Jesus, ele parava para ouvir as pessoas. Jesus, ele parou para ouvir um cego, que estavam mandando o cego se calar, lá em Lucas 18, né? O Bartimeu parou para ouvir ele. Né? Porque o humilde, ele reconhece as outras pessoas, reconhece o direito do outro falar, o direito do outro se colocar. E Jesus é aquele ser humano que mais teve poder. Né? E Jesus, ele fez obras que nenhum ser humano havia feito até então. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou leprosos. Lá no Antigo Testamento tinha, lá no livro de Levítico, as regras, né, de quando houvesse um leproso purificado, o que tinha que ser feito com o leproso purificado. Né? O leproso purificado deveria ir lá ao sacerdote. Só que não tem registro de algum leproso que foi lá ao sacerdote, porque não tem registro de curas de leprosos que cumpriram depois esse ritual de apresentar-se lá ao sacerdote. Até houve curas de leprosos lá no Antigo Testamento, mas veja, os judeus na época de Jesus acreditavam que quando um leproso aparecesse para o sacerdote e dissesse, olha, fui curado, é porque o Messias apareceu. Jesus foi lá, curou leprosos, fez coisas que ninguém havia feito. Mas veja como era a humildade de Jesus. Jesus, ele era plenamente consciente de que, embora fosse o Criador de todo o universo, estando aqui na Terra, ele tinha os seus limites humanos. E um dos seus limites humanos era o limite do tempo. Ele sabia que corporalmente ele não estaria aqui para sempre. Ele estaria depois, né, com os seus discípulos, enviaria o Espírito Santo, sim, ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mas eu estou dizendo no sentido físico. Jesus sabia que seu ministério terreno aqui duraria 3 anos. E um dia ele disse lá para os seus discípulos, aquele que crê em mim fará obras maiores do que as que eu faço. Porque eu sei que o meu ministério terreno tem esse período. E depois desse período é com vocês. E eu reconheço o trabalho que eu vou colocar na mão de vocês. Veja como Jesus era humilde, né? Ele sabia reconhecer os limites que a sua condição humana lhe impunha ali. Reconhecia que, por exemplo, no jardim do Getsêmani, ele precisava de amigos que estivessem o apoiando ali na oração. Jesus podia dizer, eu sou filho de Deus, eu não preciso de ninguém me ajudando na oração. Mas por conta da profunda angústia que tomaria o seu coração ali no Getsêmani, ele pediu ajuda aos seus amigos. É a humildade que Paulo diz aqui que é essencial para todos nós. E vale a pena lembrar, o comentarista, o pastor Douglas Batista, que merece aqui o nosso elogio, né, por vários dos comentários, né, que apresenta aqui para nós, inclusive esse que eu achei assim muito interessante. No mundo antigo, a humildade não era vista como uma virtude. A humildade era vista como algo ruim. Os gregos diziam que você não deveria ser humilde. Eles diziam que a humildade é a característica daquele que se rasteja, da planta. Né? O homem ele deveria se engrandecer, o homem deveria a todo tempo indicar quais eram as suas qualidades. Né? E o Evangelho vai na contramão disso. O Filho de Deus foi na contramão disso. Né? O Filho de Deus, ele queria que as pessoas o reconhecessem por quem ele era. Né? Jesus não sentia essa necessidade de se reafirmar ali o tempo todo. Né? Porque as pessoas, ao verem ele falando, ele agindo, o reconheceriam como Salvador. É a humildade. Mas, além da humildade, que é essa virtude que Paulo diz que é necessária, ele diz aqui também da mansidão. Então ele diz que nós temos que andar com toda a mansidão. O que é a mansidão? Às vezes a gente tem um entendimento, uma compreensão equivocada do que vem a ser a mansidão.
Às vezes a gente acha que o manso é aquela pessoa que não tem boca para nada, sabe? Já ouviu essa expressão? Aquela pessoa que nunca vai ter o que falar, nunca vai ter o que expressar, que fica quieta, né? Que ouve tudo quieto de todo mundo. E esse é o manso, a pessoa que nunca briga, que nunca reivindica nada. E na realidade não é esse o manso. O manso, no sentido que a Bíblia apresenta aqui para nós, é aquela pessoa que luta para ter o pleno controle de suas emoções. Este é o manso. O manso é aquele que é controlado em suas atitudes. Não é o fraco. Às vezes a gente confunde o manso com o fraco. O manso não é um fraco. O manso é aquele que sabe usar da sua força apenas no momento correto, no momento... Ele não tem, o manso ele não tem a necessidade de ficar se impondo todas as vezes. Sabe, às vezes aquela pessoa que não é mansa e qualquer coisa que represente uma mínima ameaça a ele já tem que dar uma resposta imediata e já tem que se impor e dizer quem ele é. Enfim, o manso, ele não vê esta necessidade. O manso ele está tão seguro de quem ele é, do que Deus deu para ele, que ele não vê essa necessidade de a todo momento se impor. E por conta disso, muitas vezes o manso consegue tolerar o desconsiderar a afronta, às vezes, que é feita contra ele. Esse é o manso. Inclusive, quando a gente fala, a gente usa muito essa expressão manso, né? A palavra manso, no contexto da criação de animais, né? O que é um animal manso? O animal manso é um animal fraco? Não necessariamente. Você tem lá o pitbull, que é um cachorro, né? Uma raça de cachorro que põe medo em tanta gente. Aí tem o pitbull manso, quer dizer que é um pitbull fraco? Não, é um pitbull forte, mas ele sabe controlar, ele foi adestrado de tal forma a controlar toda a força que ele tem, né? E ele não fica usando essa força aí por qualquer coisa, por qualquer motivo. Ele é manso, né? O animal manso é esse, você consegue se aproximar dele, e isso não quer dizer que ele seja fraco. Mas pensando no contexto humano, que não tem a ver com adestramento, mas tem a ver com a compreensão, o ser humano manso é esse ser humano que aprendeu a se controlar e não entende essa necessidade, não vê essa necessidade de a todo momento se debater, enfim, né? Veja, Jesus ele é manso. Moisés, que é um dos exemplos que aparece aqui na lição, a Bíblia diz que Moisés é o homem mais manso que existia sobre a terra. Né? E o que isso quer dizer que Moisés era mais manso? Você vê que Moisés ele não tinha necessidade de ficar reafirmando a sua autoridade todo o tempo. Né? Sabia, em vários momentos, se controlar, e olha a pressão, o estresse que Moisés tinha diante daquele povo. E Moisés sabia, em muitos momentos, ali se controlar, não perder as estribeiras. E às vezes a gente tem muita dificuldade, às vezes, de lidar com as críticas. A gente ouve, às vezes, a crítica de alguém contra nós, e às vezes, para nós, a crítica é o fim. E o manso, ele vai sabendo lidar com estas coisas. Né? Os gregos, isso também é outra coisa que é enfatizada aqui pela nossa lição, dizem que essa característica é aquele que não é aquele que não reage nunca e nem é aquele que fica reagindo o tempo todo. O manso é aquele que sabe que reagir com equilíbrio. Então veja, Jesus, mesmo sendo manso, porque às vezes a gente lê os relatos de Jesus enfrentando ali os fariseus, e a gente fala, Jesus devia ter uma outra atitude lá, como se a gente pudesse dar palpite na forma como Jesus deveria agir. Né? Jesus é perfeito nas suas ações, mas às vezes a gente acha, né, que Jesus deveria ter um confronto mais direto, enfim. Não. Jesus ele não tinha essa necessidade de se impor o tempo todo. Mas, no entanto, quando era realmente necessário usar da força das suas palavras e das suas atitudes, Jesus fazia. Então veja, há um episódio de Jesus como homem manso que era, mas que ele derrubou
as mesas dos cambistas que vendiam lá no pátio do templo. Veja, o manso não é aquele que não questiona as injustiças ou aquilo que está sendo feito, porque Jesus apontou isso naquele episódio, mas é aquele que sabe reagir no momento certo. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, sede mansos, sede mansos. Jesus era manso e humilde de coração. E para terminar, ele fala aqui da longanimidade. Ele diz, irmãos, nós temos que ser longânimo. O que é ser longânimo? Longânimo vem de duas palavras gregas, macro e timia. Então, tem a ver com uma constância, uma constância por um longo tempo. Até, inclusive, a palavra longanimidade dá essa ideia de paciência. Longanimidade, até a palavra é longa, longanimidade. A longanimidade é esta capacidade que Deus coloca em nós de conseguirmos resistir a determinada situação por um longo tempo. É a paciência. E como é importante, como é necessário sermos pacientes. E Paulo diz aqui para os irmãos, vocês só conseguirão ser fiéis nessa sociedade tão difícil que é a sociedade dos Efésios se vocês forem pacientes. Perseverem. Tenham paciência no modo de viver de vocês. Estudando aqui para essa lição, William Barclay, que é um dos comentaristas do livro de Efésios, ao comentar tanto quanto a longanimidade quanto a mansidão, ele usa uma figura que eu achei assim, muito interessante. Ele fala do cachorro. Imagina aqueles cachorros grandes, fortes, e tem aqueles cachorrinhos pequenininhos, chihuahuas, cachorrinho pequenininho, que às vezes quer se impor e fica latindo aquele tempo todo e às vezes quer enfrentar o cachorrão. E ele diz que às vezes o cachorrinho pequenininho chega para o cachorro grande e fica latindo e fica querendo se impor. E às vezes o cachorro grande ele poderia simplesmente morder o cachorrinho pequeno, dar um tapa no cachorrinho pequeno, sei lá, fazer alguma coisa e acabar com ele naquele todo momento. Mas o cachorro grande, sabendo quem ele é, sabendo das qualidades que ele tem, sabendo da força que ele possui, parece que ele entende que não vale a pena simplesmente eliminar aquele cachorrinho pequeno. E às vezes aguenta ali calado, numa atitude até de preservação. Então ele diz que essas características têm a ver com isso. Às vezes não vale a pena nós estarmos nos impondo o tempo todo, ou respondendo a toda afronta, porque Jesus não fez isso, Jesus não respondia a toda afronta. Quando era realmente necessário, ele respondia, mas não o tempo todo. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que ele desprezou a afronta, inclusive quando estava a caminho da cruz. Que Deus nos dê essa capacidade, isso é fruto do Espírito, é o Espírito Santo que produz em nós, de termos essa paciência, mansidão e a longanimidade. E a longanimidade, que é essa paciência, o suportar situações difíceis por um longo tempo, que é uma característica essencial para a vida cristã. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Deus é paciente. Imagina, irmão, se Deus não tivesse paciência comigo. Se Deus não tivesse paciência com você. Quanto que a gente erra, quanto que a gente falha, quanto que a gente peca, porque todos nós pecamos diariamente. Quantas vezes a gente age de maneira como não deveria agir. E Deus é extremamente paciente conosco. Deus nos perdoa hoje, às vezes amanhã a gente comete outro erro e Deus está nos perdoando novamente. Porque Deus é um ser longânimo. Ele nos suporta por um longo período, porque Ele sabe que o seu Espírito Santo está atuando em nós e Ele sabe o que Ele está produzindo dentro de nós. É a longanimidade, essa capacidade de suportar situações difíceis por um longo tempo. E Paulo está dizendo que os irmãos ali de Éfeso deveriam ter essa característica. E por quê? E aí eu vou dar uma pinceladinha apenas no restante aqui do capítulo 4,
só para a gente ter essa ideia geral do capítulo 4, porque na próxima semana nós vamos partir para o capítulo 5, falando sobre família, inclusive. E eu gostaria então de frisar o seguinte: como eu disse, nesse capítulo 4, Paulo está falando dessa vida prática. Como que a gente faz para colocar em prática todas essas questões que ele tratou? E aí, ele diz no capítulo 4, para que isto possa se manifestar em nós, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a humildade. Deus sabia que nós não conseguiríamos produzir todas essas características em nós sozinhos. Como é que eu vou aprender a ser longânimo se eu não conviver com alguém? Como é que eu vou aprender a ser humilde se eu não estou convivendo com alguém? Porque a humildade é reconhecer os outros, né? E se eu não tenho outro para reconhecer, como que eu vou aprender a ser humilde? Então todas essas características que eu falei têm a ver com essa, com a unidade, com a comunhão, com o relacionamento, com o social. O ser humano, isso é muito bem frisado lá na sociologia, o ser humano ele é um ser social. O ser humano não existe sem a sociedade não existe sem o ser humano. Quando um bebê nasce, ele já nasce aprendendo que ele precisa se relacionar com a sociedade. E aí a criança aprende à medida que ele vai se relacionando com o outro. E como é que a gente consegue aprender essas coisas todas nos relacionando com o outro? Com o outro quem? Com a igreja do Senhor Jesus. A igreja é um ambiente que Jesus criou, que Deus criou, para que a gente possa desenvolver todas essas características. Não é que a gente já fica pronto, a gente aceita Jesus um dia, no outro dia de manhã a gente já está pronto com todas essas virtudes cristãs, já 100% na nossa vida. Não, isso a gente vai desenvolvendo. E desenvolvendo como? Na comunhão, na atividade com os demais irmãos. Então, eu vou só ler aqui os demais versículos, alguns versículos aqui desse capítulo 4, só para frisar isso que eu estou falando. Então, ele fala que a gente desenvolve toda a humildade, mansidão com longanimidade, suportando uns aos outros com amor. Onde a gente aprende a ser longânimo, manso e humilde? Suportando um ao outro em amor. Ou seja, é na comunhão com os outros. Por quê? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí que entra a ideia da igreja. A igreja é esse grupo, esse novo homem que Deus criou, onde essas virtudes cristãs devem estar atuando o tempo todo. E quem é que faz isso? É o Espírito. Ele diz, porque há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então Deus chamou a gente com o mesmo propósito, essa chamada, essa vocação geral para toda a sua igreja. Né? E para podermos cumprir essa vocação, a gente precisa lutar para desenvolver essas virtudes cristãs. E aí na segunda parte do capítulo 4, ele vai dizer que da mesma forma como Deus concedeu essa virtude geral para o seu corpo, né? Esse chamado geral para a salvação, ele também deu a cada um dos membros deste corpo virtudes particulares, para que eu possa, através do dom que Deus me deu, ajudar o outro irmão para que ele possa alcançar essas virtudes cristãs. E aí no decorrer do capítulo 4 ele vai dizer isso, que a graça, versículo 7, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 11, e ele, Deus, o deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Ou seja, além de pedir, né, de rogar para que, o apóstolo Paulo rogar para que nós desenvolvêssemos essas virtudes que são essenciais para a vida cristã, ele diz, e Deus levantou pessoas na igreja com dons diferenciados, e ele opera na vida dessas pessoas. Um ele levanta para pastorear, outro para ensinar, outro para ser profeta, e tem no livro de Romanos, lá, por exemplo, uma outra lista de dons. Ou seja, Deus distribui os seus dons na igreja para prover essa edificação mútua, porque tudo
tudo isso que ele falou lá nos 3 primeiros capítulos de Efésios se realiza, deve se concretizar na igreja. E para que se concretize na igreja, Deus distribuiu dons, Deus distribuiu habilidades, Deus distribuiu talentos, para que um possa ajudar o outro, para que todos possam chegar até a unidade da fé. Esse é o projeto de Deus para a sua igreja. E lembre-se que eu falei algumas aulas atrás. Unidade é chegar naquele ponto onde não é possível mais distinguir um do outro. A unidade é uma característica que há na Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é tão difícil para nós explicar a Trindade porque é uma união tão perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo que eles são um. Eles são 3, mas são um. E o projeto que Deus quer estabelecer para a sua igreja é que a igreja sejam muitos, mas que ao mesmo tempo sejam apenas um em Cristo. E Cristo é a cabeça deste um novo homem, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar agora com você para que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a sua vida. Amado Deus, glorioso Pai, eu quero louvar e engrandecer ao Teu nome por esta aula, Senhor. Como é maravilhoso poder falar da Tua palavra, como é maravilhoso, Senhor, poder falar de coisas que enchem o nosso coração. Quero lhe pedir a Tua bênção sobre a vida desse Teu servo, dessa Tua serva que está nos acompanhando. Queremos te pedir, Senhor, que ainda que virtualmente esse possa ser um canal onde cada um dos Teus filhos possa ser ricamente abençoado e alcançado pelo poder da Tua palavra. A palavra que liberta, a palavra que abençoa, a palavra que nos conduz à unidade e à edificação mútua, Senhor. É o que nós queremos lhe pedir para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar a sua vida. É um prazer imenso estar com você a cada semana. Te convido para na próxima semana acompanhar a lição de número 12, que nós falaremos sobre família. Deixa eu ver aqui qual que é o título exato da lição que vem para você já marcar aí. A conduta do crente em relação à família, a lição da próxima semana, e eu espero por você. Forte abraço, até lá, não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, para que você possa acompanhar aí os vídeos que a gente está colocando aqui semanalmente. Que Deus te abençoe, um forte abraço e fique com Deus.